prezado Padre Reginaldo, querido pároco, zeloso e amigo, querido Padre Mateus, irmandades das mais diversas comunidades aqui já citados, meus irmãos todos desta querida paróquia e numerosos visitantes. Quando o Padre Mateus citava o tema da noite de hoje, que riqueza! Que riqueza porque a Igreja insiste nesta realidade, o reino de Deus, a vida espiritual, a espiritualidade. Aqui temos os carmelitas que sabem bem o que significa isso. À medida que você vai crescendo nas coisas de Deus, na vida espiritual, na espiritualidade, você vai percebendo que o critério de Deus é diferente do critério do homem. E Deus, meus amigos, Ele vai transferindo sabedoria, você vai ganhando sabedoria na vida espiritual, nas coisas do reino de Deus, e para isso existe a igreja. A igreja, você vê que faz a diferença. Agora há pouco, quando aqui chegava, eu percebia o movimento dos que vão para a festa de largo e o movimento dos que vão para a igreja. O padre acabava de celebrar a missa e a gente percebia no rosto das pessoas a diferença. Quando a gente direciona a vida espiritual, a gente fica mais evoluído e vai abandonando aquilo que às vezes a gente fica mais parecido com bicho do que com gente. Você observa que o movimento lá fora é bom, mas se você não tomar cuidado, você não cresce, você fica para baixo. É verdade ou não é? Quantas vezes o Padre Reginaldo dizia: amanhã mais de quantos ônibus virão para cá? Mais de 1000 ônibus virão para cá, sem julgar, sem comparar ninguém. Mas observe o rosto de quem vai à igreja. Observe a alegria de quem tem espiritualidade. É por isso que Jesus fala: se assemelhar à criança. A criança, ela supera a violência. A criança não fica na vingança que estraga a gente. Observe. O adulto, às vezes, por falta de espiritualidade, ele estraga a sua vida na vingança e aí para de crescer. A criança não guarda mágoa nem ressentimento. Observe, a criança, o que você diz com carinho, ela acolhe. E como acolhe, meus irmãos? A vida espiritual deve ser assim. Como criança, você cresce, você evolui, você amadurece. Você olha para você e você diz: poxa, como eu estou crescendo. Todos nós, meus irmãos, temos de ser, um dia somos como criança. Não que a gente vai ficar criança a vida inteira, mas um dia nós somos como criança. E a gente vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai evoluindo de tal maneira que você olha para você e diz: poxa, como eu cresci. Você aprende a superar as dificuldades, você aprende a dar a volta por cima, você aprende a cultivar a paz. Como cresce, meus irmãos? É neste sentido que nós somos parecidos, o reino de Deus, parecido com as crianças, porque a gente cresce. Você olha para você e você diz: padre, como eu evoluí, como eu amadureci. É verdade. Antigamente você ficava preso a uma mágoa, a um ressentimento, isso estragava você. Quanta gente na vida espiritual, por esquecer este aspecto importante, tornar-se como criança, deixa de crescer. Quanta gente, meus irmãos, minhas irmãs, desta querida paróquia, quanta gente, ao invés de progredir na vida espiritual, ficam ali presas às suas vinganças, às suas mágoas, aos seus ressentimentos, e não sai do lugar. Observe, ao invés, quando você começa a alimentar a sua vida espiritual, por isso eu dizia, quando você vem à igreja,
você percebe a diferença. A igreja é este lugar que ajuda você a crescer. Aí você começa a se tornar alguém que faz parte do reino de Deus. Você acolhe o outro com respeito, você abandona os preconceitos, você acolhe o outro. Olha que beleza, independente da cor da pele, você acolhe o outro. Olha aí, o reino de Deus, você evolui tanto que a cor da pele vai ser o mínimo detalhe. Na vida espiritual, você evolui tanto que você ama tanto o santo quanto o pecador. Deus, Ele é assim, Ele ama tanto o santo quanto o pecador. Por isso que o reino de Deus é assim, como crianças, meus irmãos. Por mais que a pessoa seja pecadora, por mais que a pessoa seja renitente, ela é amada por Deus. O que Deus jamais vai amar é o seu comportamento, mas a pessoa sempre é amada por Deus, meus irmãos. Olhemos para o reino de Deus como um caminho, uma espiritualidade. E esta espiritualidade que você segue faz a diferença em sua vida. Olhemos para o reino de Deus como algo que ajuda a gente a crescer. Você cresce, você evolui espiritual. Você olha para você, poxa, hoje eu sou capaz de dialogar com quem é de outra religião. Hoje, olha, observe aí a política. Você que está na dinâmica espiritual, você é diferente de quem não tem essa dinâmica. Observe que quando uma pessoa não tem espiritualidade, ela se divide nos partidos e fica pequena, reduzida aos preconceitos. É verdade ou não é? Ao invés, quando você tem espiritualidade, você acolhe o outro, independente do partido, ou ele é PT, o PL, o PSDB, não importa. A pessoa, no reino de Deus, ela é amada pelo fato, isso diz a igreja, não sou eu que estou dizendo. Deus ama a pessoa, independente do partido, independente da cor da pele, independente da situação financeira, independente da sua ideologia. Deus ama a pessoa. O reino de Deus bem escolheu a novena para meditarmos, editou, olhem meus irmãos, ele começou o evangelho assim: Deus acolhe a todos. Senão não seria Deus, Deus acolhe a todos, rico ou pobre, santo ou pecador, católico ou não, Deus acolhe a todos e ama a todos. E um acolhimento bonito é isso, que Deus, Ele acolhe a todos de forma incondicional. Você não precisa ser santo para ser amado por Deus. Deus ama você, mesmo você sendo pecador. O que talvez Deus não ame são os seus pecados, mas você sempre será amado por Deus. Deus ama você, independente do... Por isso é errado você dizer, Deus não te acolhe. A Igreja Católica nunca coloca ninguém no inferno. A igreja não faz parte da pedagogia da igreja, ela nunca observe, a igreja acolhe a todos. Por mais que a pessoa escolha outros caminhos, meus amigos, a igreja acolhe a todos, com carinho. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é de todos, é do homem, é do casado, bem casado, é do divorciado. Essa semana tivemos a reunião lá em uma cidadezinha, Cruz das Almas, dos padres, e falava-se da pastoral do batismo. A igreja acolhe o casado, bem casado, e acolhe também o que porventura não se deu bem no casamento, e com carinho, o mesmo carinho que Deus tem para com o bem casado, Ele tem para com aquele que não se deu bem. Por isso, a gente nunca deve dizer que Deus não ama a pessoa que não foi feliz no casamento. Deus ama a todos, com carinho mesmo. O reino de Deus é de todos, meus queridos irmãos. Celebremos esta novena como um convite a uma espiritualidade diferente. A espiritualidade da Igreja Católica, ela é diferente. Ela faz, observe bem, ela faz de você uma pessoa diferente. A espiritualidade da Igreja Católica, ela conduz você a dizer: eu não tenho nenhum inimigo. É verdade. A sua espiritualidade deve ser de tal maneira que você diz assim: padre, eu não tenho nenhum. Pode ser que você seja
você jamais vai fazer o mal ao outro. É verdade ou não é, gente? Mas jamais você vai ouvir o padre dizer: venha à missa para fazer mal a quem não gosta de você. A Igreja Católica respeita até mesmo os que dela não gostam. A Igreja respeita por causa de quê? Do reino de Deus. O reino de Deus é de todos, queridos irmãos. A universalidade do amor de Deus é de todos. Celebremos a noite de hoje, pedindo a Deus que nós tenhamos a espiritualidade do reino de Deus, do Pai bom, o Pai bondoso para com todos, o Pai que, por mais que você esteja na lama, Ele estende a mão para você. Deus nunca vira as costas para ninguém. E quando você está na lama, Ele vai ao seu encontro. E quando você está lá em cima, Ele acolhe você sempre, meus irmãos. Por isso, é como diz o tema de hoje, é semelhante ao reino de Deus, o acolhimento, acolher a todos com carinho, com respeito. E como faz bem, observe, quando você acolhe, aí começa o milagre. Quando você acolhe o outro, a sua maneira de acolher o outro faz a diferença. O outro se sente acolhido, respeitado por você, aí ele dá um passo. E às vezes você, por falta de espiritualidade, você não sabe acolher, perde o outro. Celebremos a noite de hoje, meus irmãos, olhando para o reino de Deus, para a sua realidade, que faz um bem imenso. Seja quem for a pessoa que você encontra por este mundo afora, trate bem. Seja qual for a mentalidade da pessoa, trate bem a pessoa. Seja qual for o comportamento da pessoa, trate bem. Sempre, sempre. A gente sempre deve tratar o outro bem, com respeito. Porque aquela pessoa é amada por Deus de forma incondicional. O amor de Deus nunca vai diminuir para com ninguém. E quanto mais você tem para fazer isso, precisa disso. Quanto mais você tem uma boa espiritualidade, mais você sabe acolher. É verdade ou não é? Às vezes a pessoa não sabe acolher. Desculpa, Padre Reginaldo, vou dizer aqui, mas vou dizer, às vezes a gente parece mais de cavalos batizados do que gente. É verdade, às vezes a gente se esquece que um dia você foi pecador, um dia você estava na lama, um dia você estava lá embaixo, um dia alguém estendeu a mão para você e hoje você se esqueceu disso. Meu amigo, minha amiga, Deus sempre olha para você com um olhar de carinho. Esse olhar faz a diferença. A maneira como você olha o outro faz a diferença. Porque existe aquela maneira de olhar julgando, culpando, cobrando, e aí o outro se afasta. Mas a sua maneira de olhar, como a mãe sempre vai olhar para o filho com carinho. O filho possa ser o que for, pode escolher o caminho que ele escolher, mas a mãe sempre vai dizer: é meu filho. Meus irmãos, o reino de Deus é o reino de Deus, e a espiritualidade do reino de Deus, quem tem essa espiritualidade é diferente. Porque cada um de nós, ao olharmos para a Igreja Católica, antes do Concílio Vaticano II, se dizia que a Igreja era o reino de Deus, mas hoje se diz, a Igreja nos convida a viver a realidade do reino de Deus. Que cada um de nós, ao olharmos para a Igreja Católica, olhemos para a Igreja como esta mãe que nos introduz na caminhada do reino de Deus. E a gente cresce, evolui de tal maneira, observe o que eu vou dizer, você evolui tanto que o reino de Deus vai se tornar sua casa, sua rua, o marido e a mulher, eles vão viver de tal maneira o carinho, o respeito, a confiança, a autoestima, que é diferente que um marido e mulher, onde não tem essa espiritualidade. O padre e os fiéis, quando vivem nessa dinâmica do reino de Deus, como a paróquia é diferente, como a paróquia cresce, como a paróquia evolui. Queridos irmãos, o reino de Deus seja como que a nossa linha de espiritualidade. E cada um tenha de tal maneira essa espiritualidade que quando alguém chegar perto de você, se sinta bem. Olha lá em Salvador, muita gente veio em Salvador, quando a gente via a irmã Dulce, a gente fazia questão de chegar perto da irmã Dulce. E a irmã Dulce, ela nunca rejeitava ninguém.
sabe, o segredo é o reino de Deus. O reino de Deus faz de você, vou repetir, uma pessoa evoluída. Você se torna de tal maneira evoluída espiritualmente que você se torna um sinal do reino de Deus. Onde você vai, as pessoas percebem que é alguém diferente. Você observa o que eu vou dizer. Você não é do reino dos bichos. Você não é do reino. Às vezes a gente fica parecido mais com o rei do reino